Vai começar a aula. Vai começar a aula. Vai começar a aula. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Deixa eu falar, eu gravei esse vídeo e estou regravando porque eu não prestei atenção, mas a letra B e a letra D estão corretas. As duas estão corretíssimas. Então vamos lá, senhores. Vou ter que dar uma aprofundada aqui para você poder entender porque elas estão corretas, tá? O efeito Joule só ocorre em altas temperaturas? Não. Tá? O efeito Joule pode ocorrer em baixas temperaturas. Aí você tem a letra B. O efeito Joule surge devido às colisões entre os portadores de cargas e os átomos que compõem a rede cristalina do material? Correto. Certíssimo. É possível controlar a perca da energia pelo efeito Joule, aumentando-se a intensidade da corrente? Não, tá? O seu livro chama a energia de quê, tá? Eu simplesmente vou chamar energia de E. Energia é potência vezes quem? Vezes o tempo. Então eu posso falar que isso daqui, ó, é o seguinte. Energia, potência, eu posso falar que é o PIR, é o pintinho da roça. Vezes quem? Vezes o tempo. Então vamos entender o que acontece. Vou colocar o seguinte. Eu vou colocar 1, tá? Valendo 120 volts. Vou colocar número para você poder entender. Uma resistência 1, tá? De 60 ohms. E nós vamos calcular o I, ok? Você vai aplicar o famoso UI. O U vai ser igual a quanto? 120, que é igual o R, que é 60. Eu coloquei números redondos, tá? Eu inventei esses números, tá? Só para ficar mais fácil a gente entender, ok? Então, aqui uma corrente de quanto? 2 amperes. Vou fazer agora o meu U2 colocando na mesma tomada, tá? 120 volts, uma resistência. Agora eu vou diminuir a resistência para 30, metade, tá? O que vai acontecer com o meu I? Essa é a pergunta. Então vai ficar aqui UI. U 120, o R é 30, portanto meu I seria 120 dividido por quanto? Por 30, meu I seria de 4 amperes. Quer dizer que se você diminuir a resistência 2 vezes, a corrente aumenta 2 vezes. Portanto, a corrente é inversamente proporcional à resistência, ok? Então ele fala assim, se eu aumentar a corrente, o que vai acontecer? Se eu aumentar a corrente, vamos supor que eu aumentei a corrente 2 vezes, tá? O que vai ter que acontecer com a resistência? Vai diminuir o quê? 2 vezes. Mas, vamos ver o que acontece com a energia. Então, vamos calcular a energia aqui, senhores. A energia aqui seria, né, o nosso PIR vezes o tempo, que é potência vezes o tempo. A nossa energia aqui, o I seria de quanto? 2 amperes, que ficaria 2 ao quadrado, vezes quanto? 60, que eu vou chamar um tempo de T, tá? Porque eu não tenho. Então, minha energia seria igual a quanto? 240 vezes T. Aí, se ele funcionasse 1 hora, 2 horas, 3 horas, isso ia determinar o consumo de energia. Na situação 2, a energia I ao quadrado, R vezes T. A minha energia seria de quanto? Quanto seria meu I agora? 4 ao quadrado. Vezes quanto? 30, que é minha resistência, vezes o mesmo tempo, T. A energia seria quanto? 16 vezes 30, T. Minha energia seria de 480 T. Conclusão. Eu diminuí a resistência 2 vezes e minha energia aumentou 2 vezes. Por que isso? Porque se você olhar aqui, ó, potência, eu posso, em relação à resistência, eu posso falar que é o por, né?
E aí é o que? Inversamente proporcional. Se você diminuir a resistência, o que acontece? Aumenta a potência. Se aumenta a potência, aumenta o consumo de energia. Então, se você olhar agora, vamos lá. Letra B. O efeito Joule surge devido às colisões entre os portadores de cargas e os átomos que compõem a rede cristalina do material? Verdade. Na verdade, para controlar a perca de energia no efeito Joule, minha resistência deveria ir a zero. A gente já até discutiu sobre isso no canal, tá certo? Então, se eu aumentar a corrente, eu vou aumentar o efeito Joule. Então, eu não vou controlar a perca de energia, eu vou aumentar a perca de energia. Se a quantidade de calor que é dissipado pelo efeito Joule é inversamente proporcional à resistência elétrica do material, acabamos de mostrar isso aqui no cálculo que a gente fez, ó. A gente tinha uma resistência de 60, passamos para uma resistência de 30. Diminuímos a resistência 2 vezes. O que aconteceu com a energia? Aumentou o quê? 2 vezes. Diminui a resistência, aumenta a energia 2 vezes. É inversamente proporcional. Então, letra D está correta também. Materiais condutores não estão sujeitos ao efeito Joule. Não é errado, né? Eles estão sujeitos ao efeito Joule, porque vai ter resistência, tá? Talvez uma resistência menor que o material que não seja condutor, mas haverá sempre uma resistência aqui. Então, espero que tenha gostado. Fique com Deus. Fui.